faz o movimento de retomada dessa cadeia. Por outro lado, uma terceirização, olha o movimento inverso, no sentido upstream, ou seja, a montante na cadeia, pode ser exemplificada quando a Ford decide deixar de fazer certas autopeças e passar essa atividade para sistemistas. Tá certo? O importante é que a gente tenha em mente que esses movimentos de incorporação e terceirização são dinâmicos e vão ocorrendo sem que a gente perceba isso. Isso ocorre muito ao sabor das estratégias organizacionais. O que a gente vai tentar discutir na fala de hoje é o que explica isso. Quais fatores que acabam explicando movimentos de terceirização e integração vertical. Então, aqui tem um cunho mais explicativo do que normativo propositivo, que é um pouco mais da minha linha, né? Antes de prescrever, diagnostique. Saiba o que leva a determinado fenômeno. Então, acho que é um pouquinho da minha fala de hoje, né, e do que eu quero compartilhar com vocês aqui. E é importante a gente não perder de mente essa perspectiva de cadeia, porque a competitividade hoje, eu tenho alguns ex-alunos meus aqui, eles já estão acostumados com esse mantra, a competitividade não se dá entre firmas, mas sim entre cadeias. Não é a Ford que concorre contra a Volkswagen. É a cadeia da Ford contra a cadeia da Volkswagen. Não é a Ambev contra a Skincariol. É a cadeia da Ambev contra a cadeia da Skincariol. Nesse sentido, pessoal, ter uma perspectiva em cadeia é fundamental. E o que determina, em parte, a competitividade dessa cadeia é esse grau de articulação e de colaboração entre os elos, onde, eventualmente, pode ser lançado mão técnicas como a terceirização ou a incorporação de atividades. Ok? Então, é bem dentro dessa perspectiva que eu gostaria que a gente procurasse se inserir nessa fala de hoje. E aí, vamos tentar partir de um caso prático para tentar entender por que organizações tomam determinadas atitudes. Vamos pegar o caso da integração para depois falar da terceirização. É um caso anedótico aqui da Ambev. Aqui a empresa, uma das maiores empresas do Brasil, né? Excelência em gestão, e hoje tem uma posição bastante destacada no mercado de cerveja, com 70% do mercado, né, o que acaba rendendo alguns probleminhas das autoridades de defesa da concorrência no Brasil. Mas é fato que essa organização tem um modelo de excelência que levou ela a galgar esse patamar que hoje ela desfruta. Então, ela começa a ter, dentro desse dilema, fazer ou comprar, ou seja, eu faço uma atividade ou compro serviço ou compro produto fruto dessa atividade, ela começou a ter uma postura de procurar integrar mais e mais suas operações. Até no movimento contrário do que se possa supor, né? É até contra-intuitivo isso. Porque se você imaginar qual que é o negócio da Ambev, né? O negócio da Ambev é fazer cerveja, fazer refrigerante, bom, mas ela começa a fazer tampinha, rótulo, garrafa. Então é contra-intuitivo isso, né? Se o negócio dela é fazer cerveja, que diabo ela tem que fazer rótulo e garrafa? Então ela começa a incorporar várias atividades, incorpora a distribuição direta, inclusive com a venda nos pontos finais de venda, claro que não em todo o país, mas em mercados que são estratégicos, onde não é tão estratégico, ela delega para distribuidores, mas a maior parte do país está com distribuição direta deles, em termos de volume, não em termos de área, mas em termos de volume. Ela passa por absorver maltarias, fábricas de tampinhas, rótulos, garrafas, e aí isso é meio até contra-intuitivo de acordo com a teoria neoclássica. Se imaginar qual é a teoria neoclássica, diz, olha, os indivíduos devem fazer o menor número de tarefas possíveis, deve se especializar, e aí deve ter trocas entre entes atomizados na economia. Ou seja, aí você se pergunta, se ela faz tudo isso, qual que é o foco dessa organização? O negócio dela é cerveja? O que explica isso? Tá? Aí, para ajudar a explicar, pessoal, tem um negócio, uma frase que eu adoro, assim, né, que é nada mais prático do que uma boa teoria. Então, para a gente compreender fenômenos, para a gente compreender certos fenômenos organizacionais, a gente precisa, para poder responder certas perguntas, a gente tem que se embasar um pouquinho em teoria. Aí tem aquele senhor lá que está velhinho, mas está vivo até hoje, que é o Sr. Ronald Coase. Ele nasceu em 1910, ele está fazendo 100 anos esse ano, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 91, e está vivo e produtivo até hoje. Em 37, quando ele tinha 27 anos,
ele publicou um artigo seminal que era A Natureza da Firma. Basicamente, ele queria responder por que as firmas existem. Ora, se a teoria neoclássica ela fala que eu tenho que ter várias empresas transacionando individualmente entre si, e fruto desses ganhos de especialização a economia cresceria como um todo, por que eu tenho firmas verticalmente integradas? Tá certo? Aí ele começa a tecer algumas considerações. Olha, primeiro, firmas se estabelecem, quando eu digo firmas verticalmente integradas, se estabelecem porque tem custos associados ao estabelecimento do mecanismo de preços. Tá certo? Esses custos, pessoal, podem ser custos mensuráveis de produção ou custos não facilmente mensuráveis, que são os tais custos de transação, que são aqueles custos associados à contratação e ao monitoramento do resultado daquela contratação. Ou seja, se eu decido fazer o outsourcing da limpeza da minha casa, ao invés de eu fazer a limpeza, ao invés de eu fazer minha comida, eu vou terceirizar isso e vou contratar uma empresa especializada em fazer limpeza lá para minha casa. Eu vou ter um custo ao tomar essa decisão que eu não tinha antes, que é o custo de correr atrás de informações de uma empresa no mercado. Eu vou ter um custo associado a redigir um contrato com essa organização. Eu vou ter um custo associado à negociação desse contrato. E uma vez acertado esse contrato, eu vou ter um custo de monitoramento da conduta daquele ente que eu coloquei para fazer o serviço para mim. Quando eu faço esse monitoramento, eventualmente eu posso ter situações de conflito. E nessas situações de conflito eu vou ter negociações, eu vou ter barganhas que vão ter custos. Eu vou ter advogado envolvido, vou ter horas de reuniões, aquelas reuniões intermináveis, né, entre contratante e contratado, né, onde cada um vai municiado de relatórios para a reunião, para dizer que a culpa não é dele. Então, quem trabalha sabe o que eu estou falando, quem está no mundo real sabe bem o que eu estou falando. Depois, no final da reunião, chega-se à conclusão que a culpa não é de ninguém. E o problema continua sem ser resolvido. Mas a gente acaba tendo aí esses custos, pessoal, associados à contratação, que são os tais custos de transação. Ou seja, o que a Ambev tem a ver com essa história aí que o professor Coase contou lá em 37? Olha, a Ambev, ela procura reduzir esses custos de transação, esses custos de interação com fornecedores, quando ela internaliza determinadas funções. Ela internaliza certas funções da sua organização e aí ela acaba reduzindo esses custos de transação. Mas aí também a pergunta não está totalmente respondida. Ah, legal, então ela quer fazer determinadas atividades porque é mais barato ela gerenciar seus empregados do que gerenciar fornecedores? É isso? É e não é. Tem outros fatores que ajudam a explicar, por exemplo, por que certas organizações se expandem ao longo de uma cadeia de suprimentos. Então, o que vai explicar essa magnitude desse custo de transação? O que vai explicar que esses custos sejam maiores ou menores? Olha, aí vamos pegar aquele primeiro senhor da foto ali, o Sr. Oliver Williamson, Prêmio Nobel de Economia do ano passado, que é um seguidor de Coase, e aí ele fala, olha, o que ajuda a explicar a magnitude dos custos de transação, ou desses custos associados às trocas na economia, são três fatores: a frequência, a incerteza e o grau de especificidade de ativo. Palavra feia, Sandro. Mas, apesar disso, é bem fácil da gente capturar o que ajuda a explicar por que os atritos surgem mais. Tá? Eu esqueci de falar, mas o custo de transação é igual ao atrito na física, né?